Olá, queridos amigos da JUR, que a graça e a paz do Senhor esteja em vossos corações. O meu nome é Kaique Gomes, para aqueles que não me conhecem, e hoje iniciaremos a nossa série, Os 10 Mandamentos, com o primeiro vídeo, A Excelência da Lei Divina. Sim, hoje falaremos sobre a lei de Deus, falaremos sobre o conceito da lei e veremos também qual é o propósito e a função da lei de Deus. E quero iniciar dando leitura a um capítulo do livro de Salmos que fala bastante sobre os 10 mandamentos e também sobre a lei de Deus. E é um capítulo que fala sobre a excelência da lei divina. E justamente é o nosso tema de hoje, a excelência da lei divina. E o versículo 4 do capítulo 119 diz da seguinte maneira: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. O segundo versículo é o versículo 34 que diz: Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. E o último versículo é o versículo 55 que diz: Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Assim diz o salmista Davi nesses versículos. Lei, conhecemos como Torá, uma palavra que significa tudo ou qualquer parte da vontade revelada por Deus. E de acordo com as tradições judaicas antigas, eles dizem que as leis contidas no Pentateuco são de vários tipos, mas os judeus atualmente não fizeram distinção entre moral, cerimonial e civil, e saúde também, porque eram todos igualmente comandados de Deus e obrigações religiosas. Então vemos aqui lei moral, lei cerimonial, lei civil e lei da saúde também, 4 tipos de lei. E uma informação importante, ao todo são computados 613 mandamentos no Antigo Testamento. Os teólogos costumam dividir esses mandamentos em 3 categorias, que já vamos mencionar essas 3 categorias. A primeira é lei. Lei é um termo genérico aplicado não só ao decálogo, mas também a outros tipos de lei. Lei moral ou decálogo, que encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2 ao 17, que é para distinguir o grupo de mandamentos vigentes e válidos a toda a humanidade. A segunda é a lei ritual, que conhecemos como lei cerimonial, ou seja, um conjunto de ordenâncias relativas à adoração. Encontramos no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 6 em diante. E também essa lei cerimonial ou ritual, ela serve para indicar o regimento vinculado ao sistema litúrgico da antiga aliança, que foram cumpridos e consequentemente revogados. Essa lei cerimonial ou ritual encontramos no santuário, ok? E não é uma lei dada por Moisés. Não foi uma lei que Moisés criou. Foi uma lei que Deus deu a Moisés e Moisés repassou ao povo, ok? Irmãos, devemos ter em mente isso também, porque dizemos lei de Moisés. Não, também a lei ritual, a lei cerimonial também era uma lei divina, era uma lei de Deus, que sabemos que essas cerimônias, ela tinha como símbolo o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E ela teve a sua finalidade, o seu cumprimento na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por cada um de nós. E temos também a lei civil, ou também conhecemos como lei judicial, estatutos e preceitos legais para a comunidade de Israel. Encontramos em Deuteronômio capítulo 17, versículo 15, querido jovem e querido irmão. E essa lei civil, ela servia para determinar os preceitos e, podemos dizer também, jurisprudências
que guiariam as questões administrativas e jurídicas do antigo Estado de Israel. E a lei e as leis, tanto a lei moral quanto a lei cerimonial e a lei civil, elas tinham como propósito também como um ensino acadêmico ao povo de Israel. Lembrando que eles ficaram 400 anos cautivos no Egito, né? Então, quando eles saíram de lá, eles necessitariam de um ensinamento acadêmico também, ou pedagógico, podemos dizer, também era a forma ali que o santuário ensinava, né? Ele ensinava ali de forma espiritual e também pedagógica, o santuário ensinava o povo de Israel. Então, essas leis também tinham como esse propósito, como ensinamento acadêmico ao povo de Israel, ok? E encontramos aí 3 aspectos da lei de Deus, ok? A lei civil ou judicial, como já mencionamos, que representa ali a legislação dada à sociedade israelita naquele tempo, ou Estado de Israel, ok? Por exemplo, como crimes contra a propriedade e suas respectivas punições, ok? E a lei religiosa ou cerimonial, esta representa a legislação divina do Velho Testamento, por exemplo, os sacrifícios e todo aquele simbolismo cerimonial, ok? E a lei moral, de forma resumida, ela representa a vontade de Deus para com o homem no que diz respeito ao seu comportamento, aos seus deveres principais que encontramos nos 10 mandamentos, ok? E dessas 3, a única que é eterna, a única que nunca passa e a única que nunca vai deixar de existir é a lei moral. Por isso, segundo entendemos, né, ela fornece um padrão universal de justiça a ser seguido em todos os tempos, e vale destacar que a lei moral no Antigo Testamento também é desenvolvida no Novo Testamento, querido irmão, ok? Então, ela segue vigente também nos nossos dias atuais, ok? Então, a lei moral é ali onde encontramos os 10 mandamentos e ela expressa a vontade de Deus pelo homem. E é uma transcendência do caráter divino, do caráter de Deus. A lei ritual ou lei cerimonial é um conjunto de ordens relativas ao culto, ok? Transitório. Diz aí um versículo, né? É santo, justo e bom, é baseado no amor e eterno como Deus, essa lei cerimonial de simbolismo, ok? Sim, essa lei ela foi abolida na cruz do Calvário. E a lei civil, como já mencionando, né? Ela ali tem como objetivo os preceitos legais ou jurídicos para uma nação. E ela também era condicional, ok? Vemos a diferença, a lei moral eterna, a lei cerimonial transitória ou transitório e a lei civil condicional, querido. Vamos dar leitura aqui agora no Isaías capítulo 42. É um versículo que vamos também dar continuidade no nosso estudo, né? Isaías 42 e o versículo 21 diz da seguinte maneira: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então, dá a entender esse versículo aqui, querido irmão, que a lei de Deus, ela existia antes do homem ser criado. E ela foi adaptada às condições dos seres humanos. Até mesmo os anjos eram e seguem sendo governados por essa lei, a lei de Deus. E após a transgressão de Adão, os princípios da lei não foram alterados, mas foram, podemos dizer, definitivamente ordenados e expressos para responder às necessidades do homem em sua condição decaída. E a lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do ponto de vista das proibições, mas sim da misericórdia. As suas proibições são a garantia segura
de uma felicidade na obediência. E falando um pouco sobre o sábado ele foi incorporado à lei dada a partir do Sinaí, mas não foi quando ficou conhecida pela primeira vez como sábado. O povo de Israel sabia dela antes de chegar no Sinaí. Enquanto eles iam ali no deserto, né, naquela peregrinação, né, eles manteve o sábado. Quando alguns profanavam, alguns guardavam o sábado. E o Senhor repreendeu, dizendo: até quando não guardareis os meus mandamentos e as minhas leis? Sabemos que Adão, ele veio antes do povo de Israel e guardou o sábado. O próprio Abraão, ele também guardou o sábado antes de chegar no Sinaí. Então, querido irmão, a lei de Deus, ela revela os atributos do caráter de Deus. O caráter de Deus é manifestado em sua lei, nos 10 mandamentos. É a revelação da sua vontade, é o reflexo do seu caráter, é a expressão de seu amor e sua justiça. E ali encontramos os atributos os atributos de Deus em sua lei. Encontramos que ele vamos fazer uma diferença aqui para entender. Vamos fazer uma diferença. Nesse quadro aqui, colocamos os atributos de Deus. Colocamos que Deus é justo, que Deus é santo, Ele é amor, Ele é verdadeiro, Ele é perfeito, Ele é espírito, Ele é eterno e também Ele é imutável. Esse é os atributos de Deus. Agora veremos os atributos da lei de Deus. Que a lei de Deus é justa, ela é santa, ela se baseia no amor. Lembrando que a lei de Deus, a primeira parte, os primeiros 4 mandamentos que encontramos na primeira parte da lei, ela é amor para o nosso Deus. E os outros 6 mandamentos, na segunda parte da lei, encontramos o amor para com o seu próximo. O próprio Cristo disse que o amor, a primeira parte, o amor a Deus, e a segunda parte, o amor para com o teu próximo. E o apóstolo Paulo, ele resumiu a lei toda de uma maneira dizendo que a lei de Deus, ela se resume em amor. Amor a Deus e amor ao seu próximo. A lei de Deus, ela também é verdade, ela é perfeita. Então, voltando aqui, justa, santa, se baseia no amor, verdadeira, perfeita, ela é espiritual, ela é eterna e também ela é imutável, querido amigo, querido irmão. Então, vemos aí a comparação que existe, esse quadro de 8 características que eu mencionei, tanto dos atributos de Deus quanto da lei de Deus. Por isso que a lei de Deus revela os atributos do caráter de Deus. O caráter de Deus manifestado em seus mandamentos, em sua lei, é a revelação da sua vontade, é o reflexo do seu caráter, é a expressão de seu amor e justiça. Irmãos, é a expressão da vontade de Deus. Adão conhecia essa lei. Gênesis capítulo 3 menciona isso. A lei de Deus, ela se basa do concerto entre Deus e o homem. Ela define o que é o pecado. A lei define o que é pecado, porque sem lei não conheceríamos o que é pecado. A lei de Deus, ela torna o pecado conhecido. É a norma do julgamento. É o resultado final da aplicação da justiça de Cristo. Foi guardada pelo próprio Cristo, foi magnificada por Cristo, como lemos ali em Isaías 42, versículo 21, foi pronunciada por Deus, dada diretamente por Deus, escrita pelos dedos de Deus, escrita em tábuas de pedra. Moisés ela foi colocada dentro da arca por Moisés. A lei de Deus é perfeita. Essa lei permanece eternamente. É uma lei espiritual, ela é imutável. É uma lei de liberdade, como disse Tiago capítulo 2, versículo 12. Querido irmão, essa lei ela existe antes do pecado.
A lei de Deus, ela nos traz bênção, mas para aqueles que obedecem. E essa lei, ela contém um sábado que será observado eternamente. E querido Kaique, qual é a função da lei de Deus? A função da lei de Deus é única. A função da lei de Deus é mostrar o pecado. Romanos 3:20 diz, qual é a função da lei? Mostrar o pecado. Porque pelas obras da lei, nenhum ser humano será justificado diante dela. Pois por meio da lei é o conhecimento do quê? Do pecado. E Romanos capítulo 7, versículo 7 diz, que diremos, pois? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. E nem conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei também ela é um instrumento de justiça. Sabe por quê? Porque Deus levará toda a obra ao julgamento, juntamente com toda coisa ocultada, seja ela boa ou má. E o Tiago, como mencionei, capítulo 2, versículo 10 ao 2, diz, e assim falai e assim fazei, como vós que deveis ser julgados pela lei da liberdade. Irmãos, a lei de Deus, a função dela também é justiça, é a obediência à lei. Por quê? Porque a lei exige justiça. Diante da lei, o pecador deve ser justo, mas nós, seres humanos, somos incapazes de ser justos a essa lei. Então, querido irmão, devemos entender que o poder condenador da lei de Deus se estende não apenas ao que fazemos, mas ao que também não fazemos. Não só devemos deixar de fazer o mal, mas devemos aprender a fazer o bem. Deus nos deu faculdades que devem ser exercidas em boas obras, e se essas faculdades não forem empregadas, certamente seremos considerados servos perversos e negligentes. Mas o fato de que nossas ações não são registradas como puras, boas, elevadas e nobres, inclinando que não cultivamos os talentos que nos foram confiados, nos coloca sob condenação. Então, no dia que o Senhor, no dia que Deus, que se aproxima rapidamente, o mundo inteiro deve ser julgado por esta lei que governa os anjos, que exige pureza nos pensamentos, disposições e desejos mais secretos. Então a lei de Deus exige o quê? Pureza, seja nos pensamentos, atos, disposições e desejos mais secretos. E essa lei, ela também nos leva a quem? Nos leva a Cristo. Porque o fim da lei, quem é? É Cristo. Para a justiça de todo aquele que nele crê. Assim, irmãos, a lei, ela tem sido o nosso guia para nos levar a Cristo, para que sejamos justificados pela fé. Mas agora que a fé chegou, não estamos mais sob uma guia. E essa guia é Cristo, queridos irmãos. Irmãos, temos que entender que a lei, ela não nos salva. A lei, ela nos condena. É por isso que precisamos de alguém. Precisamos de alguém que cumpra os requisitos que a lei demanda. Eu, como pecador, não posso cumprir a lei ao 100%. A lei diz, não mata. Tá bom, eu não vou lá com uma arma nem com uma faca matar alguém. Mas com um pensamento, com uma má palavra, eu já estou matando o meu próximo. Então, a lei, ela é mais do que ações exterior. Ela também é o interior, nossos pensamentos, o que guardamos dentro de nós. Então devemos ter cuidado. A lei, ela nos condena. A lei não nos salva. Mas Cristo, Ele foi quem cumpriu perfeitamente a lei. E Ele nos comunica a sua justiça. Ele imputa a sua justiça em nós para que possamos ser merecedores de alcançar a salvação, e que essa justiça ela nos ajuda a obedecer a lei de Deus. Então é por isso que essa fé que é Cristo chegou
e essa graça que Deus nos deu. Irmãos, sim, a lei de Deus para quem é? A lei de Deus, ela não foi dada para os justos, mas para quem? Para os transgressores e desobedientes, para os impíos e pecadores, para os irreverentes e profanos, para os assassinos, para os fornicadores, para os sodomitas, para os sequestradores, para os mentirosos, para os prejuradores e para tudo o que se põe à sua sã doutrina, ou seja, para nós pecadores. A lei não é para justos, e sim para nós pecadores. E continuando, eles foram definitivamente ordenados e expressos para responder às nossas necessidades do homem em sua condição decaída. E faço uma pergunta: qual é o único requisito para alcançar a vida eterna? Bom, o único requisito para alcançar a vida eterna é a condição para alcançar a vida eterna, querido irmão, é agora exatamente a mesma de sempre. O mesmo requisito que foi com Adão é o mesmo de hoje. É o mesmo de sempre, desde a eternidade. O mesmo requisito para alcançar a vida eterna, assim como era no paraíso, antes da queda dos nossos primeiros pais, é hoje. É a perfeita obediência à lei de Deus. Uma perfeita justiça. Essa é a única condição para alcançar a vida eterna. Uma perfeita obediência à lei de Deus. Mas o homem, eu não consigo obedecer perfeitamente à lei de Deus. Por isso que Cristo, ele morreu por nós. Por isso que Cristo nos deu a sua justiça. Por isso que ele nos comunica a sua justiça e também nos imparte a sua justiça. Quais são os requisitos da lei de Deus? Bom, a lei de Deus, querido irmão, querido jovem, querida Ju, a lei de Deus, ela requer uma obediência perfeita, uma vida justa, um caráter perfeito e uma natureza santa. E tudo isso encontramos em quem? Em Cristo Jesus. E qual é a finalidade da lei? Como já mencionamos anteriormente, tornar o pecado conhecido, condenar os culpados, também guiar os culpados, os pecadores a Cristo para serem justificados pela fé, e também ela nos protege. Sim, a lei de Deus também nos protege. O Provérbios capítulo 7, versículo 1 e 2 fala sobre essa proteção que nos traz a lei de Deus. E quais leis podem mudar com o tempo? Por que outras leis não podem ser mudadas? Interessante. Para compreendermos, precisamos considerar, como já mencionamos lá no começo, algumas leis registradas na Bíblia, que funcionam somente como leis internas para o povo de Israel. Como mencionei, temos leis civis, temos leis religiosas, que são ali, as leis civis, como mencionei, são impostos, serviço militar, cargos públicos, entre outras, e as leis religiosas são a circuncisão, sacrifício de cordeiros, deveres dos sacerdotes e outros hábitos e costumes regionais, não cozinhar o cabrito no leite da mãe, não cortar o cabelo, entre outras coisas que tinham ali, hábitos e costumes, e as leis mencionadas acima são leis que mudam com o tempo, pois a sociedade muda e os seus costumes também. Entretanto, também encontramos na Bíblia as leis da saúde. Muitos estudantes da Bíblia veem que os mesmos conselhos dados por Deus na antiguidade a respeito da saúde são indispensáveis na atualidade. É o capítulo 3 de João, versículo 1
2 diz, né? Amado, acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma, né? Como Deus é o Criador, certamente Ele sabe que alguns alimentos descritos em Levítico capítulo 11 não fazem bem para o ser humano. E da mesma forma, o uso de bebidas alcoólicas não é aprovado pela Bíblia. Sendo assim, as leis da saúde são universais. Isto é, para todas as pessoas, independente da cultura. E agora, procuremos entender os 10 mandamentos da lei de Deus. Essa lei, como mencionamos já no nosso estudo, estamos finalizando já, é o reflexo do caráter de Deus. O caráter de Deus não muda. Ou seja, se a lei de Deus é o reflexo do caráter de Deus, e Deus não muda. Deus não muda. Então, o caráter de Deus também não muda. Ou seja, que a lei de Deus também não muda. A lei foi dada pelo próprio Deus. Ela é imutável. Por isso a Bíblia refere-se a essa lei como uma lei perfeita. E, querido irmão, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, porque somos livres para aceitá-la ou não, e Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mesmo que tenhamos de escolher os frutos de nossas escolhas erradas, e nela persevera, né, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, né, praticante, um operoso praticante, esse será o quê? Bem-aventurado no que realizará. Então, querido irmão, querido jovem, isso não quer dizer que seremos salvos por guardar a lei. Não, a salvação é apenas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas Jesus deixou bem claro que as pessoas que o amam guardam os seus mandamentos, a sua lei, por amor a Ele. Se me amais, ou se me ames, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Desculpa aí a confusão com o espanhol. Então, querido irmão, querido jovem, querida Jur, nesses últimos dias, quando a maldade abundar e o amor de muitos esfriar, Deus terá um povo que glorifica o seu nome e está lá para condenar, Ele vai estar lá para condenar a injustiça. E ser um povo peculiar é o que devemos ser, que será leal à lei de Deus quando o mundo procurar anular os seus preceitos e quando o poder de Deus, que converte e opera por meio de seus servos, as hostes das trevas serão preparadas em amarga e determinada oposição. E haverá um sério conflito entre aqueles que são leais a Deus e aqueles que zombam da sua lei. A igreja deu as mãos aos do mundo. A reverência pela lei de Deus tem sido perturbada. Os líderes religiosos estão ensinando os mandamentos dos homens como doutrina, como era nos dias de Noé. Assim será nesta era. Mas a disseminação da deslealdade e da transgressão fará com que aqueles que respeitam a lei de Deus a respeitem menos e se unem aos poderes mundanos que buscam invalidá-la. E aqueles que são verdadeiramente leais não serão varridos pela maré do mal. Eles não lançarão zombaria e desprezo sobre o que Deus separou como santo. Cada um é testado. Há apenas 2 lados. Qual deles você está? A lei de Deus, ela se estende em sentimentos e motivos, bem como atos externos e também como atos internos. Ela revela os segredos do coração, lançando luz sobre as coisas que uma vez foram enterradas na escuridão. Deus, Ele conhece cada pensamento, cada propósito, cada plano, cada motivo. Os livros do céu registram os pecados que teriam sido cometidos se houvesse oportunidades. Deus levará o julgamento a toda obra, com toda coisa oculta. Com sua lei,
ele mede o caráter de todo homem. Assim como o artista transfere para a tela as características do rosto, os traços do caráter de cada indivíduo também são transferidos para os livros do céu. Querido jovem, querida Ju, Deus tem uma imagem perfeita do caráter de cada homem e compara essa fotografia com a sua lei. Ele revela os defeitos que estragam a sua vida e exorta-o a arrepender-se e afastar-se do seu pecado. Irmãos, a única norma é a lei de Deus como investigação no juízo investigativo, no juízo do milênio e também no juízo executivo. A única norma é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Querido irmão, querido jovem, aguardem os próximos vídeos. Hoje falamos sobre a excelência da lei divina, a função, o propósito. E lembrando, irmãos, que devemos buscar a justiça de Cristo para que possamos guardar a lei e obedecer a lei de Deus, porque bem-aventurado é o homem que guarda e entende e obedece a lei do nosso Deus. Aguardem os próximos vídeos nos próximos dias. É o meu desejo em Jesus.